Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro aniversário da Casa da Arquitetura. É com muito gosto que vos recebemos aqui, no momento em que celebramos um ano de atividade, um ano feliz, onde juntamos muita gente, muita atividade, onde pretendemos levar a arquitetura para além do debate disciplinar, que é naturalmente necessário, mas levar a arquitetura para além dos limites da profissão e cruzar a arquitetura com outras áreas do conhecimento. O cinema, a música, a literatura. E é assim que começamos este fim de semana cheio, repleto de iniciativas para celebrar este primeiro ano. Estamos num momento em que a Casa da Arquitetura está dedicada à arquitetura brasileira. Temos duas exposições, as duas casas do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o primeiro sócio honorário da Casa da Arquitetura, e o Infinito Vão, que é uma exposição, a primeira da Casa, que parte a partir dos acervos constituídos pela instituição. Foi para nós importante, para nós, Casa da Arquitetura, para os dois curadores, Fernando Serapião e Guilherme Wisnik, que eu desde já agradeço, e que lhes fiz um desafio, num determinado momento, de nesta exposição conseguirmos explicar um pouco do Brasil, juntando outras áreas do conhecimento. Quando eu fiz o desafio de juntar a música, eu estava longe de achar que a versatilidade e a qualidade destes curadores nos ia permitir eles próprios se incluírem dentro da música e num espetáculo de música, e é hoje isso que aqui acontece. Mostra a interdisciplinaridade da Casa da Arquitetura, mas mostra também a grande versatilidade e qualidade destes dois curadores, que eu desde já agradeço nesta participação que eu quero ver desse lado para poder escutar e os ouvir. Quero também agradecer ao Gabriel Improta e ao José Miguel Wisnik, que foram desafiados por nós, Casa da Arquitetura, e pelos curadores. Vocês vão entender esta relação de familiaridade, até pelo nome, naturalmente, mas da forma como estão em palco, que há aqui uma familiaridade muito grande, e agradecer trazerem a música e cruzarem-na com a arquitetura. Muito obrigado a todos, espero que se divirtam neste fim de semana, agradecendo naturalmente a todas as entidades que estão envolvidas, não só neste fim de semana, mas ao longo deste ano, a começar naturalmente para a Câmara Municipal de Matosinhos, que permitiu que o Centro Português de Arquitetura nascesse aqui, em Matosinhos, não sendo uma coisa só de Matosinhos, é uma coisa do país e para o mundo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu vou fazer hoje aqui uma apresentação que é mais ou menos uma peça que o Nuno e o Guilherme pregaram em mim, né? Os dois incluíram isso no programa sem me consultar, e depois, você vai falar sobre o cenário do Orfeu, tá? E eu, como um cumpridor de tarefas, estou aqui a cumprir essa missão. E a noite de hoje eu vou falar rapidamente sobre mitos, sobre ninfas, uma tragédia e um drama. Mas antes de mais, eu preciso dizer que eu sou um pesquisador dessa história toda, porque estou escrevendo a biografia de Oscar Niemeyer, né? E eu queria que vocês entendessem que eu estou aqui não como um destruidor de mitos, nem de ninfas, não é? E sou um colecionador de várias peças, nesse interesse meu, de várias peças da construção de Brasília, algumas das quais estão expostas aqui em cima, algumas das fotos que eu tenho. E eu me dei conta, quando estava preparando
essa apresentação, essa semana antes de vir a Portugal, que a única foto que eu tenho familiar de Brasília é essa, não é? E eu trago ela aqui para vocês para dizer o quanto Brasília foi importante para o imaginário brasileiro, né? O quanto Brasília fez parte, não é, de um esforço enorme. Não quero discutir aqui o que aconteceu com a economia brasileira depois disso, ou discutir o urbanismo em si, mas eu trago essa foto aqui, onde estão o meu avô e minha avó numa viagem a Brasília recém-inaugurada. E essa foto, eu recolhi essa foto depois que a minha avó faleceu. Eu fui o responsável por desmontar o apartamento dela e não sabia que ela tinha ido a Brasília. Então eu não sei em que circunstâncias que isso aconteceu, mas é uma foto que ela guardava certamente com muito carinho, porque está colada na foto a imagem dos dois filhos dela, o meu tio e o meu pai aqui embaixo, e dois primeiros netos. Isso fazia parte de um porta-retrato que em algum momento esteve no criado mudo dela. Então eu trago essa imagem aqui só para dizer o quanto Brasília faz parte do imaginário, não só do Brasil, mas de todas as famílias brasileiras. E os mitos que eu vou tratar aqui com vocês hoje, dois deles estão aqui nessa imagem, né? Oscar Niemeyer e Vinícius de Moraes, aqui já com mais idade, não foi no momento onde eles estavam criando juntos o espetáculo do Orfeu, mas no encontro frugal, perto da Casa das Canoas, não é? O Vinícius aqui com o uísque na mão, é uma filmagem, e aqui aparece a Susana de Moraes, em outra imagem tirada no mesmo momento, a filha do Vinícius e para quem ele dedica a peça. E como eu disse a vocês que é uma tragédia, que é um drama, a gente tem vários personagens que vão aparecer nessa história. E para clarear um pouco, porque é uma história um pouco complexa, com vários personagens que entram e saem, eu preciso fazer um panorama rapidinho para que vocês entendam o contexto dessa história toda. Esse é um dos seres mitológicos da arquitetura brasileira, Lúcio Costa, o criador de Brasília. E Lúcio Costa, ele entra nessa história, está passando rápido aqui, ele entra nessa história no momento do concurso do Ministério da Educação, em 1935, o Ministério da Educação e Saúde, que ia ser construído no Rio de Janeiro. O governo, naquele momento, estava construindo uma série de edifícios em estilos diversos. Esse, por exemplo, é o prédio do edifício do Ministério da Guerra, e se construía isso naquele momento. E o ministro da Educação percebeu, né, a oportunidade de se fazer um concurso, né, de arquitetura para definição do prédio do Ministério da Educação e Saúde, desculpa. O Lúcio Costa participa desse certame, que é vencido por um outro arquiteto, com esse projeto, não é? É um projeto em estilo marajoara, não é? Que não representava a arquitetura moderna naquele momento. E o ministro, diante de algumas conversas de gabinete, percebe que seria um erro construir um projeto em estilo, né? Que, eventualmente, o Brasil poderia usar a arquitetura moderna, né, como uma alavanca, pelo menos de imagem, do país, não é? E aí ele estava dentro das prerrogativas do concurso, ele paga o concurso, paga o vencedor e dispensa o vencedor e resolve chamar o Lúcio Costa para fazer o projeto. O Lúcio Costa, então, tem uma atitude muito generosa e percebe que esse processo não é um processo individual, que deve ser um processo coletivo, não é? Então ele chama, a primeira ideia dele é impor Le Corbusier como consultor de um projeto que seria desenvolvido por
com participantes das 3 equipes que apresentaram projetos com feições modernas no tal do concurso. Ele próprio, o segundo é Afonso Eduardo Reide, e o terceiro, Jorge Machado Moreira. Né? Então, ele agrupa uma geração de arquitetos, todos os 2 ex-alunos dele, para fazer esse projeto. Eis que entra em cena um personagem que não tem nem rosto, Hernani Vasconcelos. Hernani Vasconcelos era sócio do Jorge e aparentado do Jorge e tinha feito o projeto junto. E sugeriu, então, que já que ele ia entrar, ia compor aquela equipe, que entrasse o Hernani. Lúcio Costa, um pouco constrangido, disse, não, tudo bem, ok. Mas a importância de Hernani Vasconcelos é o fato seguinte, Oscar Niemeyer disse, puxa, já que o Hernani vai entrar, eu também vou entrar, não é? Porque o Oscar Niemeyer fazia parte do escritório do Lúcio Costa, e que estava também no escritório o Carlos Leão. Não é? Então, esses são os personagens mitológicos dessa história. Eis que eles fazem o projeto do Ministério da Educação, o Le Corbusier vem ao Brasil, faz uma certa consultoria para um terreno que não era aquele, né? Escolhe um outro terreno que não foi dado, passa 3 meses no Rio de Janeiro, ele vai embora, a equipe volta ao terreno original, refaz o projeto, e ali começa a história da arquitetura brasileira. Não é? Com esses 6 personagens. Para a criação do prédio do Ministério, entram mais 2 personagens aqui na história, que é o Boulé Max e o Cândido Portinari, entre outros mais que participaram do projeto, como calculistas, outros artistas, e assim por diante. Não é? E aí a gente tem aqui nessa parede, tirando o Hernani, os 5 arquitetos do Ministério, aqueles que fazem parte daquilo que a gente chama de escola carioca, não é? E outros 2 que não participaram desse processo, que é um grupo de irmãos, os irmãos Roberto, né? O Maurício, o mais novo, e o Milton, do meio, e Marcelo, o mais velho, e o Sérgio Bernardes, um pouco mais novo, bem mais novo, não tinha idade para participar disso tudo. Então, isso daqui é a escola carioca, são esses personagens, sendo que a maioria deles estava ali no projeto do Ministério. Bom, vocês devem estar me perguntando, e o cenário do Orfeu? O cara não vai falar nada do cenário do Orfeu? Bom, o cenário do Orfeu começa com outro personagem que tinha aparecido lá atrás, né? O Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, em 1942, recepcionando um poeta americano que estava no Rio de Janeiro, ele adentra pela primeira vez os morros carioca, né? Ele vai ele acompanha o candomblé, ou seja, ele tem contato com a cultura afro-brasileira que ele não tinha interesse desde então. E nesse mesmo ano, no Carnaval, logo em seguida, né, ele passa o Carnaval no Morro do Cavalão, em Niterói. Não é? E no Morro do Cavalão, em Niterói, que era uma casa do concunhado dele, Carlos Leão entra no palco de novo, o Carlos Leão puxa um volume do mito do Orfeu, um mito grego do Orfeu, e o Vinícius começa a ler durante o Carnaval com a batucada do Morro do Cavalão. O Morro do Cavalão já tinha embaixo, no pé do morro, já tinha uma favela que começava a nascer. E ele passa o Carnaval inteiro lendo aquilo e tem, naquele momento, a ideia de fazer uma adaptação do mito do Orfeu para os morros cariocas. Né? E eu passei aqui, está fora um pouco de ordem, nesse sentido, mais de 15 anos depois, na hora da montagem, ele demora a finalizar o texto, ele chama Oscar Niemeyer para fazer o cenário. Né? Então, por indicação de Rubem Braga, ele chama Oscar Niemeyer para fazer o cenário, e o Oscar Niemeyer, naquele momento, ele
pela idade dele, quer dizer, ele não era alguém que acompanhava muito música, ele é da geração da Carmen Miranda e do Noel Rosa, e ele preferia muito mais ali um samba-canção das antigas, tal. Ele não estava ligado no movimento que estava em ebulição, né? Ele não é da mesma geração dos jovens que criaram a bossa nova, não é? E o Carlos Leão, para defini-lo um pouco melhor, ele trabalhava no escritório do Lúcio Costa, assim como Niemeyer, mas era um discípulo perfeito do Lúcio Costa, porque na comparação entre Niemeyer e Carlos Leão, o Niemeyer era um cara tímido, era um cara que não era um intelectual, era um cara que não tinha um bom papo, né? E Carlos Leão era tudo ao contrário, não é? Era o melhor papo do mundo, um cara sedutor, tinha uma cultura incrível, né? A ponto de Vinícius tê-lo como um mentor intelectual, não é? E para piorar tudo, desenhava como ninguém, né? O Carlos Leão desenhava as ninfas entram no palco, não é? Essa daqui é a Susana, a sobrinha dele, né? Filha do Vinícius, desenhada pelo Carlos Leão. E na comparação com os desenhos dos nus do Niemeyer, é quase uma covardia, né? A mulher do Niemeyer e a mulher do Carlos Leão. O Niemeyer passou a vida inteira tentando desenhar mulheres nuas como o Carlos Leão, né? E não conseguiu. A gente tem aqui em cima alguns desenhos para vocês verem do Carlos Leão, que são realmente incríveis. Aí volta aqui o Vinícius, aqui não desenhado pelo Carlos Leão, desenhado pelo Scliar, que faz parte também desse, é um artista plástico que faz o cartaz do Orfeu. E o Carlos Leão era tão bom desenhista, a ponto do Portinari, que é o maior pintor brasileiro desse período, taxá-lo como o maior desenhista do mundo, não é? Ele tinha uma capacidade de traço realmente impressionante, não é? E aqui uma imagem, uma aquarela do próprio Carlos Leão, da casa colonial que ele tinha no Morro do Cavalão. Bom, e qual que é a história do Orfeu, né? Como é que é? Só dar um pouquinho desse enredo para vocês entenderem. Orfeu é esse mito grego que tem muito a ver com Vinícius, não é? Quer dizer, ele na mitologia grega é o maior poeta de todos os tempos e toca uma harpa que encanta a todos, né? Os animais ferozes ficam em paz, as árvores se curvam, os pássaros param de voar para escutar o Orfeu, né? E o Orfeu, em dado momento, se apaixona por essa personagem, que é a Eurídice, e a Eurídice é muito bela, uma moça muito bonita, a ponto de um sujeito se apaixonar por ela, correr atrás dela, ela tropeça, uma serpente a atinge e ela morre. No que ela morre, o Orfeu fica tão transtornado que resolve usar os poderes dele, da harpa, para ir para as profundezas do mundo, atrás da amada morta, né? E assim ele consegue, né? Ele vai buscar no fundo das trevas a Eurídice. Nesse caminho, ele vai usando a harpa para encantar a todos, não é? O Caronte, por exemplo, o barqueiro do inferno, né? Aquele ser mitológico que Dante coloca na Divina Comédia e que Michelangelo coloca depois ele no juízo final, na Capela Sistina, o Caronte fica parado e vai conduzindo o Orfeu mais para baixo. Ele encanta o cão de 3 cabeças, ele vai chegando até as profundezas, até encontrar com o Rei da Morte, né? E o Rei da Morte se convence que ele pode levar Eurídice de volta, com uma condição: ele tem que voltar do túnel das trevas, sem olhar para trás, né? Então ele vem conseguindo, só que quase na saída, ele olha para trás, o vulto, né, o fantasma da Eurídice vem atrás dele, ele olha para trás, ele vê o corpo dela, e nisso ela desaparece para todo sempre.
Enfim, a história é um pouco mais complexa do que isso, mas ele volta à vida e fica desgostoso para todos sempre, até um ponto que é morto numa emboscada, as ninfas participam, etc. e tal, e pronto. O Vinícius adapta essa história toda para os morros cariocas com personagens negros, né? Então, isso tudo era passado numa favela carioca, na peça que ele escreve, era passada numa favela carioca, com personagens todos negros. E ele escreve uma peça que é um musical, né? Então, para musicar isso, entra em cena um outro mito, né? Tom Jobim. Por acaso, eles não são da mesma geração, tem uma diferença de idade relativa. Tom Jobim estava começando, era um pianista que tocava em Copacabana, tinha muito talento, eles se conheciam só de olhar. O Vinícius tenta um outro músico, tenta o segundo. Na terceira pessoa que o apresentam, tem uma certa empatia, e é uma frase curiosa, que Vinícius era um diplomata e um poeta já com certo reconhecimento nesse momento. E Tom Jobim, duro, jovem, com uma filha recém-nascida, depois de explicar o que era o contexto, pergunta: tem um dinheirinho aí? Não é? Ou seja, ele estava sendo chamado para fazer um musical, algum poeta conhecido, mas ele estava interessado no dinheiro. Aí, Tom, o que é isso? Não é? Mas, enfim, esse encontro entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes é o que vai, de alguma maneira, fortalecer o aparecimento da Bossa Nova um ano e pouco depois. Não é? Então, aqui é uma foto deles naquele momento. Não é? E aí, o cenário... Espera um pouco que isso aqui é sensível. No começo do texto tem essa definição, no texto do próprio Vinícius, dizendo, né, que o morro, a cavaleiro da cidade, cujas luzes brilham ao longe e tal. Ele vai definir aquilo, e nessa definição é usada por o primeiro croquis que o Niemeyer fez do palco, e é muito interessante, né, porque no fundo ele está estilizando a favela carioca. Não é? Então, naquele mesmo momento onde a arquitetura de Brasília está quase sendo construída, né, o mesmo autor está estilizando o cenário, cenário não, um barraco da favela do Rio de Janeiro. Não é? Então, curiosamente, né, tem uma rampa, tal como aparece logo em seguida em Brasília, já tinha outras obras do Niemeyer com rampa, não é? Um plano, né, um telhado de zinco atirantado no teto, e um caixilho, uma janela também pendurada. Né? Então, era um espaço sem ter espaço, né? Quase uma obra do Elliott Sica. E aqui é uma semana antes do lançamento da peça, a peça foi ao palco do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Niemeyer pousa junto com todo o elenco da peça, com o Vinícius, e tem várias fotos dessa sessão. Aqui aparece o Scliar, que é o artista que faz o cartaz, né, Vinícius e Niemeyer. E o Niemeyer com uma cara um pouco contrariada nesse momento. Aqui Vinícius com o elenco negro, aqui uma maquete do cenário que dá para entender um pouco melhor, né, a janela, o plano inclinado, as rampas, né, o céu, a cidade. Não está passando? E, curiosamente, volta a cena os irmãos Roberto. Não é? Aqui o apartamento da família, um apartamento construído no terreno onde o pai deles morava. A família, os 3 irmãos moravam nesse prédio. Aqui a praia de Copacabana, a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, o Pão de Açúcar. Esse prédio moravam os 3 irmãos, e no apartamento de um dos irmãos Roberto, do Marcelo, é tocado pela primeira vez as músicas, né, por um público seleto, né, num piano que eu vi no apartamento e foi vendido há pouco. Estava lá. A história é a seguinte: a Maria Roberto, que é a mulher de um deles, era uma espécie de musa da geração, uma pessoa não só belíssima, mas encantadora, etc. Então, todo mundo cortejava a tal da Maria Roberto, que eu também conheci já mais uma senhora, já
muitos anos depois, né? E, enfim, o Orfeu estreia, aqui com as perspectivas do Niemeyer, o dia da estreia, o jornal da época. Aí, o cenário já montado, a janela, o plano inclinado, né, a lua. Niemeyer e Vinícius na plateia. O Niemeyer parece que não está numa estreia, né? Está uma cara um pouco contrariada ali também, não é? E, na verdade, essas caras contrariadas que a gente encontra no Niemeyer em 1956, elas têm um motivo de fundo, não é? É talvez o momento de maior drama, né? Aí é o drama da história. É um drama pessoal que ele estava vivendo, não é? E qual é esse drama? Nesse mesmo ano, em 56, em janeiro, tomou posse como presidente da República Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek conhecia Niemeyer de longa data, desde que tinha sido prefeito de Belo Horizonte, criado Pampulha, depois foi governador de Minas Gerais, chamou Niemeyer para uma série de projetos, e ele tinha acabado de ser eleito presidente da República. E havia um plano, desde o final do século XIX, da transferência da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Já estava definida a área, já tinha uma equipe trabalhando, o Congresso já tinha aprovado a construção, quer dizer, era um processo que estava caminhando, e Juscelino encampou aquela ideia e, de certa forma, acelerou o processo, não é? Então, ele estava com esse drama na cabeça, ou seja, diante da maior encomenda da vida, não é? E exatamente uma semana após a estreia do Orfeu, Niemeyer e Juscelino pisaram pela primeira vez em Brasília, não é? Então, eles foram em um DC-3, e aqui é a foto do Niemeyer. Juscelino não aparece nessa foto, mas, enfim, esse é o momento que ele vê Brasília pela primeira vez, enfim, com um pavor danado de avião, pegando um avião pela segunda vez na vida, mas, diante de uma tarefa como essa, não tinha como ele não fazê-lo, né? E aí começa todo um processo, né? Porque a equipe que já estava trabalhando no projeto, ou na ideia de Brasília, antes de Juscelino, era comandada pelo Reide, aquele segundo personagem que apareceu, que fez um projeto moderno, que entrou na equipe, etc. e tal. E o Reide tinha na cabeça uma ideia de convidar Le Corbusier para fazer o projeto de Brasília, como um reconhecimento por tudo que ele tinha feito lá atrás, etc. e tal, não é? Enfim, com a entrada de Juscelino na presidência, as coisas vão mudando um pouco de rumo, não é? Então, aqui um pouco aparece já os nomes de um próprio depoimento do Juscelino, né? Recebi uma carta há poucos dias de Le Corbusier propondo mandar um plano piloto para a nova capital. Essa é a primeira vez que aparece a palavra plano piloto, né? É uma palavra dada por Corbusier, né? E assim vai. E aí ele diz aqui que já tem arquitetos brasileiros, etc. e tal, né? Então está nesse conflito, né? Olha, espero que o Instituto de Arquitetos Brasileiros ofereça ao governo um plano piloto a ser desdobrado num plano definitivo para julgamento de arquitetos nacionais e estrangeiros. Ou seja, a ideia do Corbusier estava indo para o vinagre, não é? E o Instituto de Arquitetos, que é a Ordem dos Arquitetos aqui de Portugal, estava fazendo uma pressão danada em Niemeyer, ou seja, esse era o conflito que ele estava passando, não é? E aí voltam nossos personagens da escola carioca, né? E o que tinha acontecido com eles, em que pé que estava a vida deles, né? Então vamos lá. O Carlos Leão. O Carlos Leão, no final dos anos 30, foi convidado por Lúcio Costa, que chefiava o patrimônio histórico, a criar um hotel dentro de um tecido histórico em Ouro Preto, uma cidade em Minas Gerais. E ele comete uma espécie de ato falho, uma gafe, e constrói uma espécie de remendo de projeto clássico, colonial, e alguma coisa assim, e é reprovado, né,
por Lúcio Costa, né? Nesse momento, Carlos Leão sai de cena, né? Quer dizer, ele passou a guardar uma mágoa, ele continuou trabalhando como arquiteto quase que secretamente, em gabinetes e particularmente, mas ele saiu do debate arquitetônico brasileiro a partir desse embate, não é? E Lúcio Costa convida Niemeyer para fazer esse mesmo hotel, né? Niemeyer faz um hotel com feições modernas, Lúcio Costa ainda propõe que ele coloque telhas coloniais, e essa é a foto do hotel construído, né? Outro personagem, o Reide, né? Aquele que estava participando do plano piloto antes da entrada de Juscelino. O Reide, no começo dos anos 50, ou seja, 4, 5 anos antes do concurso de Brasília, além de ele estar participando do processo todo do projeto, ele participa de um concurso no interior de São Paulo para o Centro Tecnológico da Aeronáutica, né, o que veio depois de ser desenvolvida a Embraer, né, a construção de aviões. Então, é um campus, né, de moradia de estudantes e de salas de aula, de alto nível ligado à aeronáutica, para desenvolvimento de pesquisas nesse sentido. E é um concurso fechado, tem 5 participantes, entre eles Oscar Niemeyer e Reide. E nesse momento, no começo dos anos 50, Reide já estava trabalhando na prefeitura, ele fez o projeto muito simbólico, que é o Pedregulho, mas ele mantinha, junto do escritório do Niemeyer, ele dividia espaço para fazer encomendas particulares. E Reide era um urbanista de alto nível, quer dizer, era considerado o maior urbanista brasileiro, aquele que pensava o moderno, etc. Tal. E na amizade franca entre eles, os dois fazendo o mesmo projeto, o Reide ia contando o que estava fazendo, etc. e tal. Niemeyer ganha o concurso com ideias muito parecidas com o Reide, o que faz um afastamento imediato dos dois. O Reide era muito parecido com o Lúcio Costa, uma pessoa muito discreta, muito austera, muito séria, e isso, eles se separam, não é? E nesse momento, quando é lançado então o concurso de Brasília, ele já de cara diz que não vai participar, né? Ele diz que não gostaria de participar, quer dizer, não disse isso publicamente, mas a gente sabe que essa foi a tônica, não é? E os outros personagens, o que estavam fazendo? Nesse momento, não só o Reide, mas o Bulemax, os irmãos Roberto, o Jorge Moreira, eles se juntam e são parte da liderança dos Institutos dos Arquitetos, que vai cobrar o governo federal para a realização de um concurso para a construção da capital, não é? Então, aqui, por exemplo, é uma reunião do Niemeyer dentro desse contexto. Aqui, de novo, ele com uma cara contrariada, a legenda diz até aqui, ó, preocupam-se os arquitetos com o planejamento da futura capital e discutem entre si, tomando medidas objetivas. Ari Garcia Rosa discute detalhes com Jorge Moreira, enquanto Oscar Niemeyer, no centro, olhos fechados, cochila ou medita. Isso é a legenda de um jornal, né? Ou seja, olha a tensão, o que está acontecendo, né? E aqui outra reportagem, são inúmeras reportagens sobre esse tema, né? Aqui é uma outra também da posição dos arquitetos, ou seja, uma pressão que está acontecendo, aparece, né? Nosso objetivo é a colaboração ampla e efetiva com o governo, não é? A outra, a mudança da capital não é um simples loteamento, né? Tudo isso antes, não é? Opa! Não é? E aqui a posição do governo, né? O Israel Pinheiro, que foi designado o construtor da futura capital, diz: asseguro que não haverá chicana nos concursos para a nova capital do Brasil. Não é? Então, espera aí. Isso aqui é sensível ou está pesado demais? Pronto. E Lúcio Costa, né? Lúcio Costa, como do feitio, não estava na academia, não estava no Instituto de Arquitetos, estava em silêncio, né? Uma pessoa muito reservada, não é, que teve um papel fundamental do ponto de vista intelectual, da construção desse ideário todo,
mas sempre se mantendo distante desse debate, não é? A ponto de Gropius, 2 anos antes da construção da nova capital, eu dizer isso, numa visita ao Brasil, dizer publicamente, uma frase que está aqui no Infinito Vão, né? Ele diz o seguinte, para uma reportagem de jornal também: o arquiteto do Parque Guinle já não tem o direito de parar. O senhor Lúcio Costa tem a obrigação moral de participar e orientar o movimento arquitetônico no Brasil. Né? Quer dizer, era tal o afastamento dele do debate, né, que Gropius, que era um professor, que, enfim, era um agitador, cobra publicamente que Lúcio Costa se coloque, não em relação ao concurso de Brasília, porque isso não estava nem em jogo ainda, mas em relação ao próprio debate, à própria produção da arquitetura. Né? E Lúcio Costa se inscreve no concurso. Né? Então, o concurso, o Orfeu vai ao palco no finalzinho de setembro, a visita do Niemeyer no início de outubro a Brasília, o concurso é lançado na metade de outubro, e Lúcio Costa se inscreve e não começa a produzir, vai logo em seguida, com as 2 filhas, receber um prêmio em Nova York. Na volta, trabalhando sozinho e secretamente, as filhas não sabiam, ele, na cabine do navio, começa a esboçar as primeiras ideias que ele estava tendo. Então, a gente tem aqui um facsímile, que está aqui na coleção, que vocês podem ver lá na primeira sala, né, do primeiro esboço que se tem notícia, ou que se guardou, né, do Lúcio Costa em relação a Brasília, né, o Congresso Nacional, a cúpula, os eixos, né, aqui já os eixos rodoviários. Você tem uma série de elementos nos cantinhos do começo da esplanada dos ministérios, e o papel de carta do navio de bandeira argentina, que ele estava retornando de Nova York. Então, os únicos 2 personagens da escola carioca que participam do concurso de Brasília é o Lúcio Costa e os irmãos Roberto. Sérgio Bernardes diz publicamente que aquilo é uma armação, que ele não vai participar. Reide fica em silêncio, mas não entra. Carlos Leão está fora do debate. Jorge Machado também não entra, não é? E há uma participação grande dos arquitetos paulistas naquele momento. Essas são algumas imagens da visita que o governo patrocinou, levando de São Paulo ao Planalto Central, num DC-3 também. Aqui de costas, o Artigas, tem vários personagens que a gente reconhece aqui. Aqui, o começo o pedaço da cruz, que marca ali o pedaço, o Artigas aqui também, com o cabelo escovinha. O início eles foram justamente em novembro. Essa foto dessa sessão de fotos, o catetinho estava em construção, que é a residência do palácio, temporária do presidente. Né? Aqui Joaquim Guedes, né? Outro personagem. Tem vários aqui que que participaram do concurso, os paulistas. Né? E aí vem o julgamento. Né? Quer dizer, no fundo, os projetos são entregues em março já do ano seguinte, de 57, e esse aqui é o júri que julgou o projeto. Israel Pinheiro, aquele que eu falei que era o construtor, Paulo Antunes Ribeiro, um arquiteto de certo prestígio de produção, fez alguns edifícios importantes, edifício Caramuru, e era também um líder nato, já havia sido presidente da Ordem dos Arquitetos, tal. Ele era o representante, então, do IAB, né, da Ordem. Luiz Barbosa, engenheiro, indicado pelo Instituto de Engenharia. Oscar Niemeyer, como representante do presidente da República. Stamo Papadakis, os 3 últimos aqui, 3 estrangeiros. Stamo Papadakis, autor dos 2 primeiros livros monográficos sobre Niemeyer, um grego, quer dizer, um americano de origem grega. William Holford, que é um inglês designado pelo governo, integrante do governo inglês para assuntos urbanísticos, e André Silve, francês, também urbanista importante, participando de construções pós-guerra, etc. e tal. Bom, aqui está dizendo que o projeto está sendo julgado em segredo, o julgamento dura, não tinha uma data determinada, mas começa na segunda-feira, não é?
E eis que de quinta para sexta-feira, Niemeyer faz uma reunião com parte do júri, né, uma reunião convocada por um amigo dele, com, vamos chamar assim, mulheres conhecidas, não é? Uma reunião de adultos, como chamou Niemeyer uma vez, não é? E essa reunião aconteceu aqui no finalzinho de Copacabana, que o nome desse pedaço aqui é o Leme, né? Na casa de um médico, não é? Onde houve uma festa bastante divertida naquele momento, não é? E curiosamente, o Leme, né, que é aquele pedacinho ali, fica aqui embaixo. E o Orfeu da Conceição, na peça do Vinícius, não tinha uma definição de qual favela era, né? Mas 3 anos depois da peça ser lançada, isso virou um filme francês, que o Vinícius tem uma participação no roteiro, tal, um filme que ganhou a Palma de Cannes, um filme que teve uma repercussão internacional incrível, né? A ponto do arquiteto francês Christian de Pont-Saint-Parc dizer que, depois de assistir esse filme, colocou na cabeça que iria se casar com uma mulher brasileira. E, de fato, ele é casado com a Elizabeth, né? O Obama colocou agora, na recente autobiografia dele, do impacto de lembrar da mãe dele levando ele ao cinema para ver o Orfeu Negro, né? Quer dizer, no fundo mudaram o nome um pouco, adaptaram, ou seja, que esse filme teve um papel na construção internacional do imaginário do que é o Brasil, não é? E, curiosamente, no filme, Orfeu e Eurídice estão no Morro da Babilônia, que fica logo em cima do Leme, curiosamente, né? uma daquelas tramóias da história, né? Então, a Eurídice está aqui em cima da casa onde foi a festa, ali embaixo. E um dos participantes desse encontro de adultos foi o Di Cavalcanti, um dos maiores pintores modernos brasileiros, né? E o Di Cavalcanti, depois de sair da festa particular, ele vai ao bar e não para de desenhar no guardanapo as cenas que ele viu naquela festa, tal, né? E a festa tinha uma regra só não se podia sair nu no jardim. Quer dizer, essa era a condição que o dono da casa, um médico, impôs aos visitantes. Bom, isso foi de quinta para sexta, né? Aqui, já saem, as notícias começam a vazar. Não é? Então, esse é um jornal do dia anterior, dizendo assim, já selecionados 5 primeiros colocados, né? E dando o nome, e acertando, né? Então, está numa notícia que antecede a divulgação original, né? E aí, numa das informações vazadas, ou fake news, ou mudança de rumo, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas os irmãos Roberto eram tidos como os vencedores. O diretor do principal jornal do Rio de Janeiro ligou para eles, parabenizando, né? E nisso, no apartamento da Maria Roberto, foi feita uma festa, na mesma noite onde houve a outra festa, ali no cantinho, no Leme, não é? Então, nesse apartamento houve uma festa. E eu não sei precisar, por enquanto, se antes ou depois, né? Mas Niemeyer foi ao apartamento, né, do Marcelo Roberto, onde estava tendo a festa, uma festa familiar, uma comemoração entre os irmãos, porque Marcelo era amigo de infância do Niemeyer. Eles eram amigos, estudaram juntos no colégio. Então, eu não sei o que ele estava indo dizer, mas ele chegou ao hall do apartamento, viu aquele burburinho, virou as costas e foi embora. Não é?
E aí há uma polêmica incrível, né, documentada durante mais de uma semana nos jornais brasileiros em relação à divulgação dos vencedores. Por quê? Paulo Antunes Ribeiro, representante da Ordem dos Arquitetos, é surpreendido na manhã da sexta-feira com Oscar Niemeyer sozinho no salão do Ministério da Educação e Saúde, onde estava sendo julgada o prêmio. Oscar Niemeyer chega para o Paulo Antunes Ribeiro e diz: já temos um vencedor. Né? Paulo Antunes Ribeiro faz com os braços, diz: mas como, tal. Não. Ele falou assim: o júri internacional e eu, junto com outros, já decidimos, temos a maioria, temos um vencedor. E assim foi escolhido o projeto. Paulo Antunes Ribeiro, como representante da classe, fez um escândalo, fez carta no jornal, ele conta essa história, na versão dele, detalhadamente, o que aconteceu. E uma semana depois, mais ou menos, uma semana e meia depois, os panos quentes foram colocados, ou seja, o próprio Instituto percebeu, né, que não adiantava brigar com aquela situação, porque ainda havia muito projeto a ser feito em Brasília. Né? Então, aquilo foi dado como definitivo. Lúcio Costa, do qual jamais, ninguém nunca, em tempo algum, levantou, e creio que não levantará nenhum tipo de suspeita em relação a qualquer tipo de tramóia que houve, que possa ter acontecido na escolha, justamente pelo caráter, pela relação que tinha com Niemeyer, era uma relação de muito respeito, mas de muita distância ao mesmo tempo, né? Desenvolveu o projeto, Niemeyer desenvolveu o projeto dos edifícios principais. Havia já um acordo com o Instituto dos Arquitetos para que houvesse um outro concurso para os edifícios principais, isso também nunca aconteceu. Brasília foi construída tal como a gente conhece. Aqui está Juscelino Kubitschek na frente do Palácio do Alvorada, a residência oficial do presidente da República. E eu coloco essa foto dele no helicóptero, porque era um presidente que voava muito, que adorava avião, provavelmente o presidente brasileiro que mais voou. E tem uma cena curiosa que me foi descrita, da visita dos paulistas, arquitetos paulistas, organizados pelo IAB, a Brasília quase inaugurada, né? E foram recebidos no Palácio do Alvorada, todo mundo encantado com aquilo, quer dizer, no fundo era uma conquista não só nacional, para o imaginário, mas de certa forma era uma conquista de todos os arquitetos, não é? E todos os arquitetos paulistas ali que foram a Brasília de terno de linho branco, conheceram o Palácio do Alvorada, cicenoriados pelo próprio JK, encantados com aquela recepção e tal, até que Juscelino vai embora de helicóptero, e para quem conhece Brasília, tem uma terra muito vermelha, o helicóptero sai voando e o terno de linho de todos eles ficam cheio de terra, terra vermelha, uma terra marrom, né, uma terra escura. Né? Então é uma cena curiosa da gente imaginar. Infelizmente, quer dizer, com todos os avanços do que houve para o imaginário da arquitetura, infelizmente, quer dizer, grande parte do talento brasileiro daquele momento não foi aproveitado. Eu fico imaginando o que seria uma superquadra desenhada pelo Jorge Machado, o que seria uma superquadra desenhada pelo Rigg, ou pelos irmãos Roberto, que não participaram de nenhum projeto. Os irmãos Roberto não pisaram em Brasília até a morte, quer dizer, nem os descendentes. O que seria Brasília com a participação efetiva do Bulemax, que também se afastou do grupo. O Bulemax fez alguns projetos pontuais quando conseguiu passar pelo crivo de todos e não tinha jeito. O ministro, por exemplo, do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, convidou ele pessoalmente, então não tinham como tirar, mas ele foi boicotado, não pelo Lúcio Costa, mas pelo Niemeyer, de todos os projetos. O que seria aquilo com a participação efetiva dele? Não é? Mas o saldo positivo que Brasília revelou, quer dizer, nesse embate, nesse braço de ferro entre os arquitetos de uma mesma geração, foi um efeito positivo. Né? A gente percebe que, exatamente após a construção, ao início do processo de Brasília, vários desses arquitetos constroem a obra-prima. Né? Eu acho que, no fundo, foi um grande estímulo, né,
Todo mundo percebeu que não dava mais para competir com Niemeyer, mas, ao mesmo tempo, fez ebulir de onde tinha forças, forças criativas, né? Projetos importantes. Né? Quer dizer, o Reid e o Bulemax fazem juntos o aterro do Flamengo, o Sérgio Bernardes faz aqui o projeto do pavilhão de São Cristóvão, que está exposto aqui, não é? O Artigas, poucos anos depois, faz, aqui já estamos falando dos paulistas, né? Faz a FAO, quer dizer, no fundo, a escola paulista começa a nascer exatamente depois, no começo dos anos, no final dos anos 50, ou seja, nesse contexto. A Lina faz o MASP, e outras gerações de gente mais velha, de gente mais nova, o Rino Leve, Joaquim Guedes, Sérgio Ferro, estão todos ali respondendo àquela questão. Né? Então, no fundo, Brasília tem esse reflexo positivo na produção brasileira. Né? Bom, de novo a pergunta, cadê o Orfeu? Né? Não, viemos aqui para ouvir o Orfeu. Né? Pronto. A primeira frase que diz o texto do Vinícius, ele resumindo a sinopse do que é o mito do Orfeu, ele diz, né? Orfeu teve desgraçado fim. Não é? Essa é uma foto do Morro do Cavalão. O Morro do Cavalão, nesses 70 e tantos anos, o Estado só entra lá armado. Não é? O cenário, tampouco, se tem notícias. O cenário foi para São Paulo para uma apresentação, chegou lá, não coube no teatro, já ficou meio capenga. Na volta, pela Via Dutra, a estrada que liga Rio a São Paulo, ele se perdeu como que por encanto. Né? Não se tem notícias, o desenho sumiu, a gente só tem fotos de internet, desenhos de internet. Né? Não há registro em lugar, nem no Vinícius, nem no arquivo do Niemeyer, não há registros palpáveis do cenário do Orfeu. A primeira música que toca é curiosa, porque é uma música que Vinícius escreveu letra e música. Vinícius ele procurou o tom justamente para colocar a música, a melodia nos versos dele. Né? Mas a primeira, ele escreveu a música. E muitos anos depois, ele musicou, porque é um texto declamado, essa primeira música, ele musicou com outro parceiro, com o Toquinho, ele musicou essa canção. E, curiosamente, olha lá, Volta à Baia, Carlos Leão. A capa do disco é um nu, é uma ninfa do Carlos Leão. E o verso começa assim, né? São demais os perigos dessa vida para quem não tem paixão. São demais os perigos desta vida para quem tem paixão.